se não quiserem aparecer. Boa noite de novo, oficialmente agora gravando. É um prazer revê-los. Eu começarei esse encontro apresentando a vocês algumas questões aí cronológicas. O nosso cronograma sofreu alterações, houve mudanças nas datas de algumas avaliações, sobretudo a A1 e a D1. Então, eu peço licença, vou desaparecer aqui um pouquinho para compartilhar minha tela e irei para o Class, para a disciplina de vocês. Estamos aqui no mural, eu vou colocar aqui no mural o nosso encontro síncrono, aqui eu coloquei o vídeo errado, então eu vou até já... Perdão, eu abri a sala errada. Nós estamos aqui com o nosso terceiro encontro hoje. Então, aqui você tem o link para o segundo encontro, para o nosso encontro da semana passada. Eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso terceiro encontro, mas o que eu queria mostrar especificamente é aqui nas atividades a mudança de data da A1. A nossa A1 hoje deve ser entregue no dia 17 de abril. Então, primeira informação que eu compartilho com vocês, a entrega da A1 foi para 17 de abril. Não mudou nada em relação ao meu caso, cuja entrega já era via Google Class. Percebam que essa notícia está postada aí desde 18 de fevereiro. Desde que nós começamos as aulas, eu já tinha criado a A1, postado para vocês, e a entrega seria já por aqui. Nesse pormenor não houve mudança. Então continua sendo escrita, você pode digitar, pode fazer um doc do Google colaborativo, entregar aqui. Os grupos são de 2 ou 3 alunos, basta que você cite os nomes dos colegas. Então, um único aluno posta a A1 e cita o nome ou os nomes dos demais. Não é necessário que cada um faça uma postagem diferente, basta que um faça a postagem. Uma página para cada questão, sem contar os nomes do grupo, sem contar referências, os livros que você usou para responder. Isso não conta. Uma página de resposta para cada uma das questões. Aqui estão os meus critérios de correção. Está tudo aí na atividade A1. Então, vamos lá para a agenda. A atividade A1, veja aí quantas turmas eu tenho, são muitas turmas. A atividade A1 foi para 17 de abril para todas as turmas. Então, dia 17 de abril, vocês vão postar a entrega da atividade. Segunda informação, quanto ao cronograma, também mudou a data de realização da D1. Agora, a D1 será feita 29 de abril. Então, a D1, nós imaginamos que será presencial, vamos ser otimistas, imaginamos que estaremos reunidos em sala para fazer a D1. Porém, há, sim, um risco de isso não acontecer. Caso isso não aconteça, eu vou estabelecer uma entrega da D1 também por aqui. Se será em testes ou se será em formato escrito, vamos aguardar um posicionamento oficial da coordenação. Portanto, os primeiros avisos que eu queria passar aí para vocês, então os primeiros avisos que eu queria compartilhar dizem respeito ao momento de entrega da A1 e ao momento de entrega da D1. Tudo bem? Alguma dúvida com relação a isso? Bom, se não houver dúvidas, eu vou agora já temos mais gente na sala também. Recomendo que vejam aí o começo do vídeo. Eu só falei da data da A1 e da data da D1 que mudaram. Ambas as datas mudaram. Para mim, eu insisto, não mudou o jeito de vocês entregarem a A1.
A D1 pode ser que mude, ela seria presencial, pode ser que ela venha a ser online, mas não mudou o jeito de vocês entregarem a A1. Tudo bem? Grupos de 2 ou 3, entrega via Google Class. Novamente, eu vou compartilhar a tela. E agora eu quero retomar a minha fala sobre a exposição, expondo aqui sobre o tema da linguagem. Nós falamos de linguagem, falamos de língua. A língua é a linguagem que usa palavras, que é falada por uma comunidade. Pois bem, vimos no final da aula passada, o último tema que tratamos na aula passada foi o caráter social da língua. A língua é viva e sobre ela atuam forças que pressionam pela sua transformação, que pressionam pela sua fragmentação, pela sua variabilidade e forças que pressionam pela sua uniformização, pressionam para que ela se mantenha única, para que ela não se fragmente. Pois bem, existem então forças atuando contraditoriamente sobre a língua. No fim das contas, a língua, ela se transforma, mas não perde a sua unidade. Então, existem fatores geográficos, sociológicos e contextuais que fazem com que a língua tenha algumas fragmentações. Dentro de uma mesma linha, de uma mesma língua, existem modos diferentes de utilizá-la. Então, nós vamos falar na sequência dos níveis de linguagem. Eu queria mostrar isso a partir desse samba, que é o Pequeno Burguês. O som não vai ficar bom, porque vocês estão ouvindo pelo meu microfone. Esse samba é composto pelo Martinho da Vila. Infelizmente, alguns de vocês, se não conhecem o samba, vão se identificar com ele. De qualquer modo, o Martinho da Vila é um bom compositor, ele também tem algum conhecimento da norma culta, mas em relação ao nível culto da língua portuguesa, que é o nível oficial, existem 2 desvios aí nesse samba. Eu não vou tratar desses desvios agora, depois a gente fala dessa música numa outra situação. O que eu quero tratar com vocês, então, é o tema dos níveis de linguagem. O que eu dizia é que uma mesma língua sofre pressões para se transformar. Às vezes, a mera geografia é um fator que pressiona a língua. E dentro de uma mesma língua, que também atuam forças que impedem a sua fragmentação, surgem vários jeitos diferentes de falar. Esses jeitos não rompem com a língua. A língua continua a ser uma. Então, a língua portuguesa continua a ser uma única língua, mas dentro da língua portuguesa surgem estratos, surgem níveis diferentes. Então, alguns grupos dentro de uma mesma língua fazem usos diferentes dessa língua. Conforme o grupo, conforme a classe social, esse uso tende a ser privilegiado ou não. Conforme o grupo, esse uso vai ser visto como correto ou incorreto. Se nós pensarmos numa pirâmide social, muitas vezes o tipo de uso de uma língua pelas classes altas não gera preconceito linguístico. Ainda que esse tipo de uso, ainda que esse nível de linguagem não corresponda à norma culta. E, normalmente, quando a gente pensa nos usos feitos pelas classes baixas, há
o tal do preconceito linguístico. Ora, dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade de falantes, há vários jeitos diferentes de falar, há vários usos diferentes da língua. Conforme o grupo, o jeito como ele fala a língua vai ser visto como errado, como inferior, como motivo de piada, inclusive, e conforme o grupo, o jeito como a língua é usada será tolerado e não será visto como um desvio. O que é, afinal de contas, o nível de linguagem? O nível de linguagem é o jeito como um grupo fala a língua. Ora, mas que jeito? São as variações que o grupo usa para falar essa língua. Essas variações podem ser fonéticas. Por exemplo, no som das palavras. Vamos pensar no nível geográfico. São níveis geográficos que existem dentro do Brasil. Conforme as regiões do Brasil, existem níveis de linguagem diferentes. Muitas vezes, basta você ouvir a pronúncia de uma palavra por uma pessoa para você saber a qual nível linguístico pertence o falante. Basta que ele fale uma palavra e você já sabe, muitas vezes, de que região do país ele é. Existem, portanto, grandes variações fonéticas quanto ao som, quanto à pronúncia das palavras dentro de uma mesma língua, no caso, dentro da língua portuguesa. Mas também existem grandes variações, ou algumas variações léxicas dentro dos níveis de linguagem. Entenda isso como palavras diferentes. Conforme o grupo, há o uso de palavras que só esse grupo faz. Mesmo num grupo geográfico, se você pensar que cada região do país é marcada por uma cultura diferente, por objetos diferentes, existem palavras que só dizem respeito àquela cultura e àquele grupo linguístico, que não são usadas em outras regiões do país. Às vezes, uma mesma coisa tem nomes diferentes conforme a região do país. E, por fim, também conforme o nível de linguagem, podem existir variações sintáticas, variações na estrutura das frases. Por exemplo, pense no tu. Algumas regiões do país usam o tu no lugar do você. E às vezes usam o tu com o verbo em terceira pessoa. Às vezes usam o tu com o verbo em segunda pessoa. São variações, portanto, de ordem sintática. Bom, são vários níveis de linguagem dentro de uma mesma língua. Conforme o nível, haverá uma pronúncia diferente, haverá palavras diferentes e haverá construções frasais ou oracionais diferentes. Olha que interessante. Um mesmo falante, num mesmo dia, pode se deslocar entre níveis de linguagens diferentes. Um mesmo falante pode falar a língua de 2, 3, 4 jeitos diferentes durante o mesmo dia. Vamos pensar nisso. Imagine o sujeito que acorda na sua família. Ele usa a língua de um jeito dentro de casa com seus parentes. Esse sujeito sai de casa e, vamos simplificar aqui, ele vai direto para o trabalho. No trabalho com os colegas de profissão, ele usa a língua de um outro jeito diferente. Esse sujeito saiu da família, foi para o trabalho e termina o dia na universidade. Com os colegas de turma, ele usa a língua num outro nível diferente. E aí, terminada a aula, quando o professor deixa que vocês saiam mais cedo para pegar o ônibus, você consegue voltar para casa e você volta para sua família. Se for o professor de língua portuguesa que não libera, alguns dormem na universidade, e aí, paciência, não se volta para o primeiro nível. Mas a maioria volta para o nível familiar e volta a usar
o nível de linguagem com que começou o dia com seus parentes. Olha que coisa interessante. No mesmo dia, o falante pode passar por 3 ou 4 níveis de linguagem diferente. Bom, gente, então o que eu estou mostrando aí para vocês é que há níveis de linguagem dentro de uma mesma língua. Jaqueline, aqui você está perguntando, imagino eu estava lá na minha apresentação, eu não vi a pergunta entrar, que o nível seja uma variação linguística. Ah, perfeito, perfeito. Eu estou tentando especular, mas você disse que eu já respondi. O que eu trouxe para vocês até então, até esse momento? Peraí. Tem gente que não, desculpem, que não está conseguindo entrar. Eu compartilhei o link, tem que ver se você tem que olhar no canto de cima da sua tela se você está com o e-mail da São Judas, que é o e-mail para o qual você foi convidado. Quando não está, é só tentar entrar que a gente autoriza por aqui. Eu não sei se aparece para vocês também o quadradinho para autorizar. Agora apareceu aqui para mim. É só dar o permitir que a pessoa entra. Então, o fundamental, eu estou convidando vocês pelo e-mail da São Judas. Só aparece para mim, então sou só eu sou o chefão aqui da sala. Precisa compartilhar isso, né? Precisa compartilhar esse poder. Senão eu vou virar um ditador aqui dentro e não vou deixar ninguém entrar. Eu vou dar aula só para mim mesmo. Mas aí eu vou gravar a aula e vou ficar assistindo depois. De qualquer modo, mas eu estou permitindo aqui. Quem pede, eu permito. É estranho a pessoa não conseguir. Então tem que ver se alguma coisa está acontecendo, né? Claro. Mas é preciso ver se a pessoa está tentando entrar com o e-mail da São Judas, para o qual eu enviei o convite. Eu mandei o convite desse encontro e dos posteriores. Eu estou acreditando aí que até meados de abril nós estaremos nesse regime. Se houver mais, eu vou renovar os convites. Mas o que eu estava dizendo para vocês é que dentro de uma mesma língua surgem jeitos diferentes de se falar. São jeitos diferentes pela pronúncia, pelas palavras diferentes que os grupos usam. Imagine um grupo de amigos que fala com gírias. Existem palavras que só esse grupo usa. Imagine também a diferença de palavras de um sulista para um nortista, para um nordestino, para alguém do centro-oeste ou aqui do sudeste. Então, há diferenças de palavras entre os grupos linguísticos. E há diferenças de construções sintáticas. Conforme o grupo linguístico, a língua ela vai ter uma estrutura sintática diferente. Portanto, o que eu mostrei para vocês é que há níveis linguísticos diferentes. Além disso, eu também observei que um mesmo falante pode passear por vários níveis ao longo do mesmo dia. Aqui nesse momento eu estou com vocês, olha que coisa. Eu estou usando um nível específico, que é o nível que eu uso quando eu falo com os meus alunos. Se aparecer um professor, talvez eu use outro nível linguístico para falar com esse professor ou com essa professora. E aqui eu estou dando aula para vocês, eu estou usando um nível linguístico. Se a minha filha entrar aqui, eu vou olhar para ela e vou usar um outro nível linguístico diferente. Ela é uma criança que vai fazer 7 anos amanhã, inclusive. Então, eu vou usar outro nível linguístico diferente com ela. Eu não vou falar com ela como quem está dando aula. O mesmo falante percorre níveis de língua diferentes. Obrigado, Jadir. Eu vou passar para ela os parabéns. Embora, desculpem, obrigado, eu vou passar, é minha filha, né, que faz, não veio cantar parabéns para mim, que essa é outra história que eu acho que vocês já conhecem, que eu contei. Minha filha costuma acordar tarde, para felicidade minha e da minha esposa,
Ela acorda à tarde, 8 horas, 9 horas, e não raro 10 horas da manhã, o que é uma alegria para pais. Mas hoje, 6 e pouco da manhã, eu e minha esposa, eu já estava acordando, mas nós ficamos assustados. Minha esposa foi acordada aos berros pela minha filha. Você vai ver que eu não estou muito disposto a transmitir os parabéns para ela, viu? Mas eu vou dizer para vocês, ela gritou aos berros, nós corremos para o quarto dela e ela, papai, mamãe, eu fiz xixi na cama. Eu olhei para minha esposa, ela vai fazer 7 anos, nunca fez xixi na cama. Puxa, aí já começa aquela coisa de pai, né? Já, puxa, a epidemia do coronavírus, que coisa, né? Minha filha está sentindo, está presa em casa, já começa a ficar mal, já estou pensando em ligar para o psicólogo, aí ela cai no chão de rir e começa a se matar de rir e fala, é 1º de abril, né? E ela pegou a gente, como ela mesma disse, ela trollou a mim e a minha esposa logo no começo do dia, né? Logo no raiar do dia, a gente já acordou sendo trollado. Então, minhas caras, vocês aí que dedicaram os parabéns para ela, eu não sei se eu vou transmitir os parabéns para ela, né? Eu não vou tocar nesse assunto depois do que ela fez conosco. Eu peço licença, vou voltar aqui para a exposição. Então, eu quero compartilhar a tela de novo. E a gente está falando dos níveis de linguagem. Então, nós estamos falando dos níveis de linguagem e, normalmente, os países, a comunidade linguística considera que existe um jeito certo de falar. Isso é muito controvertido. O que eu posso dizer para vocês é que os estados, vamos pensar pelo menos Brasil e Portugal, elegem um nível linguístico e eles chamam esse nível de língua oficial. Nós chamamos esse nível de norma culta. É a norma padrão, é aquilo que é considerado pelo Estado correto. Olha, normalmente nós usamos essa norma culta, ou a maioria tenta usar, quando escreve. Dificilmente, quando a gente fala, a gente respeita integralmente a norma culta. Eu mesmo, depois que penso no que eu falei, percebo que cometo um ou outro deslize e não me envergonho, porque afinal de contas nós estamos falando. Comumente, quando a gente fala, a gente usa o nível comum. Alguns preferem chamar de nível popular o nível inferior da língua. Depois eu falo disso. Mas o nível comum, que outros chamam de nível médio, é o nível da língua que a gente usa no cotidiano. Nós usamos no dia a dia. Então, o nível comum da língua é o nível usado no dia a dia. A grande finalidade desse nível é a comunicação. Nós usamos o nível comum, o nível médio no dia a dia, normalmente na forma oral, e o objetivo nosso é se comunicar. A gente não quer se preocupar com respeito às regras gramaticais, ortográficas da língua portuguesa. Nós queremos nos comunicar. Veja, eu trouxe 2 exemplos para ilustrar a diferença entre o nível culto e o nível comum ou médio da língua. Assistir ao filme. Quem assiste, assiste a alguma coisa. O verbo assistir é um verbo transitivo indireto. Ele pede, portanto, preposição. E a preposição que ele pede é a. Quem assiste, assiste a. Eu assisti ao jogo. Eu assisti ao filme. Eu assisti ao espetáculo. Eu assisti a aula, com crase. Eu assisti a peça, com crase. Ora, no dia a dia, no nível comum, a grande maioria dos falantes desvia-se da norma culta e fala assistir o filme. A grande maioria
trata o verbo assistir como transitivo direto e elimina a preposição a. E ninguém percebe, porque não é o objetivo no nível comum você ficar preso às normas cultas ou oficiais da língua. E também porque não há um jeito certo ou errado de se falar para os falantes. Há um jeito imposto pelo Estado. E ponto final. Se você vai usar o verbo assistir numa comunicação oficial, eu recomendo que você siga a norma culta. Mas entre falantes no nível comum, qual o problema de se dizer assistir o filme se ambos entendem o que você fez? No mesmo sentido, os verbos de movimento pedem uma ou outra preposição específica. O verbo chegar pede a preposição a. Quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Ou para. Eu cheguei ao encontro. Eu cheguei a com crase aula. Eu cheguei ao ponto. Eu cheguei ao metrô. Cuidado! Na língua comum, as pessoas usam a preposição em. Em mais o vira no. E as pessoas dizem: cheguei no encontro. Cheguei na aula. Cheguei no ponto de ônibus. Ora, a maioria que usa a preposição em com o verbo chegar não se incomoda com isso, não percebe que não está seguindo a norma culta e se comunica. É muito importante você entender a diferença. Então, quando eu digo pensando na norma culta, tudo bem? Quando eu digo cheguei ao cavalo, eu fui até o cavalo. Agora, quando eu digo cheguei no cavalo, eu fui de cavalo a algum lugar. Tecnicamente, para a norma culta, são coisas diferentes. Quem chega em cima de alguma coisa. Cheguei no carro. Eu fui de carro a algum lugar. Cheguei ao carro. Eu fui até o carro. Agora, ninguém vai ao encontro no encontro. Eu não cheguei no encontro. Você não chegou montado no encontro. Você foi até o encontro. Insisto, isso para a norma culta. Porque no dia a dia, se eu disser cheguei no encontro, todo mundo vai entender que eu fui até o encontro. Portanto, uma língua possui vários níveis diferentes. O Estado valoriza um desses níveis como oficial e como correto. Olha o mapa do Brasil. Esse mapa está segmentado em níveis linguísticos. Quando a gente usa o nível linguístico no sentido geográfico, é muito comum nós usarmos uma palavra chamada dialeto. E vocês, com toda certeza, já ouviram essa palavra. O dialeto é um nível linguístico. Normalmente, a gente usa o dialeto para indicar um nível linguístico regional, às vezes social. Mas, na maioria das vezes, nós usamos o dialeto para indicar um nível linguístico regional. O Brasil, segundo alguns estudiosos, teria pelo menos 16 dialetos da língua portuguesa, porque eu não estou aqui entrando em outras línguas que são faladas em nosso país, línguas indígenas, línguas de matriz africana. Mas, do ponto de vista da língua portuguesa, haveria 16 jeitos diferentes de se falar essa língua. Ora, eu, por exemplo, tenho como língua materna a língua portuguesa em seu dialeto caipira. Muitos de vocês
que nasceram na capital e grande São Paulo são falantes, perdão, do dialeto paulistano. É um jeito diferente de se falar a língua portuguesa. Mais uma vez eu insisto, no caso da língua portuguesa, os dialetos não a fragmentaram, continua sendo a mesma língua. Existem países em que os dialetos levam a diferenças tão grandes que a língua já perdeu a sua unidade. Bom, só para ilustrar, eu quero mostrar, eu falei aqui de dialeto, então eu falei aqui de variação regional nesse slide. Eu quero mostrar para vocês uma poesia do Olavo Bilac e uma variação dessa poesia aí no sentido social. A poesia dele foi escrita no início do século XX, é uma das poesias mais famosas da língua portuguesa. Ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda noite, enquanto a Via Láctea, como um pálio aberto, cintila. E, ao vir do sol, saudoso e em pranto, ainda as procuro pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversas com elas? Que sentido tem o que dizem quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido, capaz de ouvir e de entender estrelas. Olha que primor! São dois amigos conversando, um diz para o outro que consegue ouvir as estrelas. E o primeiro pergunta, mas como assim você ouve estrelas? O que as estrelas falam para você? Como que você as ouve? E o amigo diz que só quem ama consegue ouvir e entender as estrelas. Muito bonito. Olavo Bilac é um poeta muito formal, que respeita a norma culta da língua portuguesa. A própria escolha dele é um soneto metrificado, com rimas, no geral, ricas. Então, esse poema é um primor. Isso não impede, é um primor do ponto de vista da norma culta. Isso não impede que esse poema seja um dos mais satirizados da língua portuguesa. Existem muitas versões parafraseando, então reescrevendo esse poema em tom cômico. E uma das que eu mais gosto é a versão de um autor cujo nome eu esqueci, vocês vão achar aí na internet, que viveu também no século XX, começo do século XX. Ele é um dos antecedentes do Adoniran Barbosa, que eu já apresentei para vocês. Esse poeta é o João Bananeri, é o João Bananeira. É o João Bananeri. Quem é ele? É um poeta que adotou esse nome fictício, de fantasia, né, esse nome artístico, melhor dizendo. É um poeta que viveu lá na região da Moca, da outra unidade da São Judas, e ele escrevia poesias tentando reproduzir o jeito que os italianos que estavam chegando à Moca falavam. Então, esse jeito de falar dos italianos que estavam aprendendo o português ficou conhecido como português macarrônico. O mesmo fenômeno aconteceu em Buenos Aires, em que muitos italianos foram para lá e passaram a falar um espanhol macarrônico também. Veja aí o João Bananeri. Ouvir estrela. Então, ouvir estrelas, ouvir estrela. Que escutar estrela nem meia estrela? Você tá maluco? E eu te dirò entanto que para escutá-la muitas vezes levanto e vou dar uma espiada na janela. E passo as noites a conversando com ela, enquanto que as outras lá de um canto estou me espiando. E o sol, como um brilhanto, nasce. Olho para o céu. Cadê a estrela? Direis então, ó meu ilustre amigo, o que é que as estrelas te dizia quando elas vieram a conversar contigo? E eu te dirò, estude para entendê-la, pois só quem já estudou astronomia é capaz de entender estas estrelas.
Olha, aqui nesse tom satírico, o amigo tá lá falando, você tá louco? Você tá falando que você ouve estrela? O que é isso? Que bobagem. E o outro fala, mas eu ouço, amigo. Eu acordo de noite e fico falando com as estrelas, ouvindo a estrela até que o sol nasce e eu não vejo mais estrela. E aí o amigo fala, tá, e o que as estrelas falam para você? E ele diz, estuda, meu amigo, estude astronomia, pois só quem estuda astronomia consegue entender as estrelas. Veja que na primeira poesia, só quem ama conseguia ouvir as estrelas. Aqui no tom cômico, nós mudamos para astronomia. Portanto, dentro de uma mesma língua, existem vários níveis diferentes. Nós podemos pensar no já dito nível médio do cotidiano, nós temos o nível familiar ou afetivo, o nível popular, aqui o popular expressa o nível das pessoas de baixa escolaridade, nem por isso melhor ou pior que os outros, e existem vários níveis grupais. Grupos regionais, grupos aí de tribos que usam gírias e, fundamentalmente, grupos profissionais. Então, os grupos profissionais usam um nível próprio de linguagem. E é isso o que me interessa aqui na exposição. Então, minha gente, existem vários níveis linguísticos. Nós chegamos a um nível que é o nível profissional, o nível técnico. Deixa eu ver aqui se vocês. Qual a diferença de sotaque e dialeto? Aqui é o Leonardo, né, que está perguntando. Olha, Leonardo, o que é um dialeto? Dialeto é um nível linguístico. É uma outra palavra para nível linguístico. O dialeto é um jeito diferente de usar a língua. O dialeto, como qualquer nível linguístico, é um uso da língua em que há variações fonéticas, léxicas e sintáticas. Então, o dialeto apresenta variações fonéticas. O que é o sotaque? Na maioria das vezes, né, quando a gente usa a palavra sotaque, nós estamos nos referindo a uma variação fonética da língua. Então, eu diria para você, dentro do dialeto, existem pronúncias diferentes da língua, palavras diferentes da língua e construções sintáticas diferentes. Quando eu digo que o dialeto tem pronúncias diferentes, é o mesmo que eu dizer para você. Cada dialeto tem um sotaque próprio. Pode ser que exista um dialeto sem um sotaque próprio. Não há uma pronúncia diferente. Então vamos imaginar o dialeto ou o nível linguístico dos médicos. Às vezes, não há uma pronúncia por causa do nível linguístico dos médicos diferente. Não há um sotaque diferente. Você não vai falar o sotaque dos médicos, mas existem palavras diferentes. Existem construções gramaticais diferentes. O que eu quero dizer é que dialeto é o mesmo que nível linguístico. Nem todo dialeto tem uma variação fonética, tem uma variação de sotaque. Mas o que eu não posso dizer é que dialeto seja igual a sotaque. Tudo bem? Não sei se ficou claro aí para você, Leonardo. Então, insisto, dentro do grupo, você pode ter ou não a variação na pronúncia. Você pode ter ou não uma pronúncia diferente, tá bom? Eu cheguei aí ao ponto que talvez seja o mais interessante para nós juristas, que é a linguagem técnica. Vou voltar lá para a minha apresentação, pessoal. Então, eu cheguei à linguagem técnica. O que é a linguagem técnica ou
científica. Também chamada de jargão profissional, linguagem profissional. É a linguagem, é o nível linguístico de um grupo, especificamente de um grupo profissional. Veja, o que é a profissão? É um tipo de trabalho. O que caracteriza esse tipo de trabalho, a profissão? Que ele resolve problemas. Cada profissional resolve um problema próprio na sociedade. O médico resolve problemas de saúde, o advogado resolve conflitos sociais, o engenheiro resolve problemas de estrutura. Ora, cada grupo profissional resolve problemas próprios. E ele resolve problemas próprios com base em uma ciência. A ciência dá o arsenal teórico para que o profissional possa estudar. Isso serve para você. Você está buscando se tornar um profissional, para isso você está estudando uma ciência que é a ciência do direito. Ora, esse grupo profissional que conhece uma ciência usa a língua numa variação própria quando ele está atuando. Pois bem, então a gente pode falar em língua dos médicos, em língua dos advogados, em língua dos engenheiros, para pensar nas 3 profissões tradicionais. Então, a linguagem técnica ou científica ou jargão profissional é o nível de linguagem próprio dos profissionais. O que caracteriza essa linguagem? O que caracteriza esse nível? Primeiro, ele tenta usar o nível culto da língua portuguesa. Claro, nem todo médico sabe escrever conforme o nível culto, nem todo advogado sabe escrever conforme o nível culto, mas, em tese, busca-se o português oficial, busca-se o português do Estado. Essa é uma primeira característica. Outra característica fundamental, a linguagem científica, a linguagem técnica, com o perdão da redundância, é técnica. É uma linguagem que tem que permitir ao profissional resolver problemas. Então, ela tem que transmitir precisão nas palavras. Você tem que saber exatamente a que objeto cada palavra se refere, a que comportamento cada palavra se refere. Tem que haver rigor. Você não pode usar outra palavra para designar aquele fenômeno. Você tem que usar exatamente aquela palavra. E ela tem que transmitir neutralidade, porque ela é científica. Ela não é a linguagem do achismo, é a linguagem de uma ciência. Imagine você indo a um médico pedindo um diagnóstico e o médico dizendo para você, olha, o que você tem é um martelinho que fica batendo do lado da sua cabeça e causando dor de cabeça em você. O que você vai fazer com esse diagnóstico? Talvez você tenha entendido que você tem a dor de um lado da cabeça, mas para que ele vai servir? Para nada. Por isso o médico precisa buscar uma linguagem técnica para transmitir, eventualmente para outro médico, eventualmente para um farmacêutico, exatamente qual foi o diagnóstico para que você possa buscar o tratamento. Então, a linguagem tem que ser precisa, rigorosa e neutra. Por fim, toda linguagem técnica ou científica, toda linguagem profissional possui um vocabulário próprio, possui um conjunto de palavras que são só dessa linguagem, que são só dela. Essa é uma última característica de cada uma das linguagens profissionais. E aqui, meus caros, aqui, minhas caras, nós chegamos à linguagem jurídica. A linguagem jurídica, portanto, o que é? É um nível da linguagem. É um nível da linguagem que é falado pelos profissionais. A linguagem jurídica é falada pelos profissionais do direito. Eu já sugeri a leitura do Manual de Linguagem Jurídica da Petri, está lá na minha biblioteca. Ela foi professora da São Judas. O manual dela é um manual de língua portuguesa e de linguagem jurídica, portanto, vai nos ajudar. Agora, quem quiser se aprofundar e sair do manual, que é um livro introdutório, pode pegar o livro do Tércio. Aí é um livro muito particular, o Tércio Sampaio Ferraz Júnior, é um dos maiores estudiosos do direito, é professor de filosofia do direito, teoria geral do direito da USP,
é professor aposentado hoje. Ele escreveu um brilhante manual, Introdução ao Estudo do Direito. Dei uma lida porque é um manual muito profundo, contrariando a ideia de manual, né? Mas esse livro dele chama-se Direito, Comunicação e Retórica, foi escrito no início dos anos 70 e estava, eu não chequei agora recentemente, mas estava também na minha biblioteca. Quem tiver curiosidade, leia esse livro, posto que vale a pena. Mas a linguagem jurídica é um nível da língua portuguesa. E ela também se segmenta em níveis. Então, dentro da língua portuguesa, existem várias linguagens, vários níveis. Um desses níveis é a linguagem jurídica, é a linguagem falada pelos profissionais do direito. Só que dentro da linguagem jurídica existem níveis também, ou subníveis de linguagem. Olha só, olha o tamanho da linguagem jurídica. Ela é usada em processos legislativos para fazer lei. Ela é usada pelo judiciário, pelos juízes, para julgar conflitos, para proferir sentenças. Ela é usada pelo Estado na administração pública para a sua gestão. A linguagem jurídica é usada pelos particulares para fazer contratos. Nem todo contrato precisa ser escrito, mas quando o contrato é escrito, na esmagadora maioria das vezes, ele é escrito com a linguagem jurídica. E também a linguagem jurídica é usada pelos professores de direito, pelos alunos de direito, pelos estudiosos que escrevem livros, teses, tratados sobre o direito. Olha só, a linguagem jurídica é usada em várias situações, em várias comunicações na sociedade. E isso nos traz uma característica que não é apenas da linguagem jurídica, não, também é característica da medicina, por exemplo. A linguagem jurídica não é usada apenas entre profissionais do direito. Primeiro, claro que ela é usada entre profissionais, ponto. A linguagem jurídica é usada entre advogados e juízes, advogados e promotores, juízes e delegados, promotores e delegados, advogados e delegados, enfim, a linguagem jurídica é usada, sim, claro, entre juristas. Mas veja a grandeza de situações em que aparece a linguagem jurídica. Ela não aparece, portanto, só em processos envolvendo juristas. A linguagem jurídica também é usada em processos abertos. Ela é usada, portanto, entre juristas, entre o Estado e os cidadãos que não estudaram direito, e os leigos. Então, a linguagem jurídica também é usada em processos que envolvem os juristas e os não juristas. Vamos pensar, uma lei é comunicada a todos os cidadãos. Uma sentença é comunicada também às partes que não estudaram direito. Olha, eu estou dizendo para vocês que há um nível linguístico chamado linguagem jurídica. É um nível técnico, científico ou profissional, também chamado de jargão jurídico. A linguagem jurídica é uma linguagem, é um nível linguístico, se eu for ser mais preciso. É um nível linguístico porque tem palavras próprias e tem enunciados próprios. Fundamentalmente, na linguagem jurídica, eu encontro textos que são só dela. Onde mais você vai encontrar uma petição inicial? Onde mais você vai encontrar uma contestação, uma sentença, uma lei, um contrato? Ora, são textos típicos da linguagem jurídica. Ela possui um arsenal de textos que não aparecem na língua portuguesa comum. Portanto, primeiro, a linguagem jurídica é um nível linguístico. Ela é um nível linguístico porque tem palavras e textos próprios. Mas esse nível não é qualquer nível, claro. Ela é uma linguagem jurídica, porque ela é a linguagem usada pelo direito.
Ela é usada, como eu já disse, na sentença, na lei, no contrato e na doutrina. A linguagem jurídica, justamente por ser jurídica, por ser do direito, por ser de uma ciência, tem um vocabulário próprio. E por ter um vocabulário próprio, ela não é imediatamente compreendida por quem não estudou direito. Quem não estudou direito, quando ler um texto escrito na linguagem jurídica, vai enfrentar o que a gente chama de barreira linguística ou obstáculo linguístico. A linguagem jurídica, portanto, gera a barreira linguística. E aí, meus caros, nós chegamos àquilo, o que eu chamo de contradição da linguagem jurídica. Qual é a contradição? Como que a linguagem jurídica, que é destinada em muitas situações a todos, pode não ser compreendida por todos? Ora, a linguagem jurídica é a linguagem da lei, é a linguagem da sentença. Então, quem vai entender a lei, quem vai entender a sentença? O cidadão que não estudou direito. A lei é destinada ao cidadão, a sentença é destinada ao cidadão, mas, por ser escrita na linguagem jurídica, nem sempre é imediatamente compreendida. E isso gera a tal da contradição. Por quê? Porque a lei exige que as pessoas cumpram o que está escrito nela, ainda que não a conheçam. Perdão, ninguém pode deixar de cumprir a lei alegando que não a conheça. Então, há um princípio do direito consagrado na lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é o princípio da não ignorância. Ninguém pode descumprir a lei dizendo que não a conhecia ou que não a entendeu. Logo, a lei deveria ser clara. Mas a linguagem jurídica não é, para o leigo, clara. Talvez ela seja clara para o jurista, mas não é clara para o leigo. E a contradição é maior ainda se nós pensarmos que é o próprio povo que cria a linguagem jurídica. O grande fator que dissemina a linguagem jurídica é a lei. Quem faz a lei? O povo. O povo elege seus representantes que votam, deliberam e fazem a lei, que é destinada ao próprio povo. Ora, em tese, o povo deveria forçar seus representantes a que escolhessem uma linguagem na lei que fosse por ele compreendida. Todavia, quando a lei é escrita, ela é escrita na linguagem jurídica, que tem um vocabulário que não é imediatamente compreendido pelo povo. Então, qual a contradição? A linguagem jurídica é criada por todos. A linguagem jurídica é usada em processos que se destinam a todos e não é compreendida por todos. Nem todo mundo compreende a linguagem jurídica. E aí, como eu disse para vocês, está a contradição. Como sair dela? Como explicá-la? Como explicar essa contradição? Por que a linguagem jurídica é tão difícil para o povo? Por que ela complica ao invés de simplificar? Há um movimento muito forte no direito pela simplificação da linguagem jurídica, pela popularização da linguagem jurídica. Mas quanto será que nós podemos popularizar da linguagem jurídica? Até onde nós podemos popularizá-la? Eu vou deixar essa questão para a próxima aula. Eu já coloquei para vocês no vídeo que eu compartilhei sobre a linguagem, todos os slides narrados da aula. Então,
Estão lá os slides dessa apresentação narrados. Eu já compartilhei com vocês. Eu vou parar por aqui no nosso encontro para que vocês, para quem não fez ainda, possam assistir ao vídeo da segunda apresentação de linguagem, e aí, quem sabe, vocês vão ver uma justificativa. Se plausível ou não é outra coisa, mas uma justificativa para essa contradição. Na próxima aula, nós terminamos essa exposição e, se tudo der certo, já começamos a falar sobre a palavra. Até lá, eu pretendo postar o terceiro vídeo no YouTube e compartilhar o link com vocês. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Alguma questão? Tudo bem então, Fernanda, Rafaela? Eu vou interromper a gravação.